Que a paz seja com todos, querido. Eu sou Caiton Silva e quero compartilhar a história de um jovem que marcou a sua geração e foi usado por Deus grandemente. Porém, logo no início do seu ministério tentou recuar. Mas quando Deus tem um chamado em nossas vidas, não adianta se esconder. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Jeremias 1:7, que diz: Mas o Senhor respondeu: Não digas que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Amém? Essa foi a palavra de Deus a Jeremias quando estava começando o seu ministério. Bom, segundo alguns historiadores, falam que quando Deus o chamou, ele tinha por cerca de 17 anos. Podemos ver também no capítulo 1, versículo 5, Deus falando com Jeremias e dizendo: Antes que eu te formasse, do ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ei, amado, tenta imaginar agora nesse momento qual seria a sua atitude se Deus chamasse você e falasse que Ele tem um serviço para você. O que você faria se Ele pedisse para você ser o porta-voz dEle nesse mundo repleto de pessoas pecadoras? Provavelmente, Jeremias tenha ficado assustado. Ele não queria o serviço que Deus havia dado. Ele tinha medo porque era muito jovem. Talvez ele tenha questionado Deus colocando a sua idade como desculpa. Querido, quantas vezes sentimos o chamado de Deus para nossas vidas, mas ficamos relutando e colocando desculpas para não fazer aquilo que Deus está pedindo. Fazendo assim como Jonas, tentando fugir do chamado de Deus, nós sempre colocamos desculpas dizendo que não estamos preparados, que ainda não estamos capacitados, que ainda precisamos crescer. Deus não escolhe pessoas capacitadas, meu amado. Deus capacita aqueles quem Ele escolhe. Ele sempre escolhe pessoas que têm o coração quebrantado, pessoas pequenas que o mundo não dá valor, para que Ele possa mostrar a sua grandeza, assim como fez na vida de Davi, de José e de tantos outros. Deus não aceitou o não de Jeremias como resposta. Ele falou a Jeremias que não dissesse que era muito jovem. Deus mandou ele fazer o que ele havia dito e que ele deveria falar cada palavra que o Senhor colocasse em sua boca. Ele falou para Jeremias não temer, pois ele estaria com ele. Então Jeremias passou a confiar em Deus quando o Senhor disse que iria ajudá-lo. Então ele partiu para fazer o que o Senhor havia o encarregado. Será, meu amado, que nós temos confiado no ministério que Deus tem entregado em nossas mãos? Será que Deus tem decepcionado? Pois quando Ele te chama, será que Ele pode confiar em você? Será que estamos aprendendo a descansar em Deus? Esperar o tempo certo de Deus, descobrir qual o nosso ministério, aonde Ele quer nos usar, de que forma Deus quer nos usar. Será que estamos tentando ter paciência? Deus chamou Jeremias para falar duras palavras a Israel, pois o povo havia ficado rebelde, construindo imagens de outros deuses para adorar, um povo que não obedecia mais às leis do Senhor. Por isso foi necessário Deus levantar um profeta que falasse o que vinha do coração de Deus, que dissesse o que eles estavam fazendo estava errado. Deus não estava se agradando. Com certeza Jeremias não queria falar palavras tão duras para o seu povo. Que Deus
prega severamente a uma pessoa, nós sempre queremos levar palavra de conforto, mas também é necessário levar uma palavra dura de coração e de arrependimento a uma pessoa para ver se ela se acorda e se arrepende antes que seja tarde. Nem sempre só palavra de amor adianta. O nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E em sua palavra está escrito que Ele açoita e corrige os que ama. Deus amava Israel, mas Ele precisava corrigir o pecado deles. E por isso Ele precisava de uma pessoa que fosse porta-voz dele naquela nação. Então Jeremias tomou uma atitude e resolveu obedecer à voz do Pai. E passou a confiar em Deus. A sua confiança o transformou de um jovem tímido e medroso em um profeta abençoado por Deus. Assim você pode ver como Deus muda uma pessoa, como Ele transforma, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como Deus pode transformar a vida de uma pessoa, um jovem tímido que não tinha como falar e acabou se tornando um dos maiores profetas da sua geração, se tornando um grande instrumento nas mãos do Senhor. Por onde ele andava, pregava o Evangelho, e as pessoas ouviam e se convertiam e se voltavam novamente para Deus. Talvez, querido, você já tenha ouvido que a vida nem sempre é um mar de rosas. Vai haver épocas em sua vida que você terá que tomar grandes escolhas. Lembre-se da promessa de Deus a Jeremias, que Ele sempre estaria com ele. Nem sempre tudo vai dar certo. Nas nossas vidas é assim mesmo. O cristão de verdade passa pela escola do deserto. É lá que você vai aprender a buscar a Deus e o conhecê-lo de verdade, conhecê-lo face a face. O cristão jamais deve murmurar, só aprender a confiar e descansar em Deus, pois se está demorando a bênção, é porque Ele está caprichando para você. Aprenda a clamar e louvar nos tempos de angústia e tribulação, porque são de lutas e provas que se faz um vencedor. E se você falar, meu amado, que não pode resolver nenhuma coisa, Deus fala em Provérbios 3:6: eu endireitarei os seus caminhos. Existem pessoas que dizem que é impossível. Quantos não já falaram a você que você não vai conseguir, que você deve desistir, parar? Deus fala em Lucas 18:27 que tudo é possível ao que crê. Se você está numa cidade, ou dentro da tua casa, ou dentro da tua igreja, e você tem visto pessoas que para o homem não tem mais jeito, pessoas totalmente desacreditadas pela medicina, pela sociedade, pela família, acredite que Deus pode salvar essa pessoa, pois está escrito em Atos 16:31: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acredite que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa que se converter a Ele de coração. Também tenho visto muitos que dizem se sentir sozinhos e outros que se perguntam: será que Deus me abandonou? Quando vem a tribulação, a tempestade, a gente não vê mais ninguém. Quantas vezes você já se sentiu triste? Já sentiu a tristeza bater no teu coração? De você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver nenhum amigo, só os acusadores, e você clama e chama e não ouve a voz do Senhor. Eu quero te dizer que Deus trabalha no silêncio, pois o silêncio dele, querido, também é resposta a todo aquele que crê. Ele quer te abençoar, pois em Hebreus
13:5 diz: não te deixarei nem te desampararei. Deus jamais desiste de você. Ele te carrega no colo quando você já não tem mais forças para caminhar. Deus ouve a tua oração e transforma em bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Se você é o tipo de pessoa que sempre diz que não pode fazer nada, que não é capacitado, que Deus não conte com você, Deus nos diz que está escrito lá em Filipenses 4:13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você tiver fé, Ele vai te levar além do que você possa imaginar. Muitos têm dito que não merecem o perdão dEle, que não estão prontos para fazer a obra de Deus, porque ainda tem coisas em suas vidas que precisam mudar. Ainda tem erro, ainda tem pecado, ou até mesmo alguém que já tenha te julgado porque tu está na igreja e tu não muda. Não importa quem somos ou o que fazemos, Deus sempre estará pronto para nos perdoar. Você pode ver isso aí lá em Romanos 8:1. Também no livro de 1 João 1:9, que ele demonstra o amor dele, pronto a nos perdoar a qualquer momento, a qualquer hora. Muitas vezes temos sentido medo de lutar, medo de não dar certo algo que começamos. Quantas vezes você já não teve medo? Medo de alguém precisar da palavra de Deus e você entrar no conflito de falar ou não de Deus para essa pessoa. Então você acaba deixando de ouvir a voz do Espírito Santo e faz com que aquela alma que precisa da palavra de Deus fique sem a palavra que traz vida, que liberta, só porque você teve vergonha ou sentiu medo. Deus fala em Isaías 41:10: não temas, eu sou contigo. Ele é contigo aonde você for. Não se preocupe com as palavras, porque não serão as suas. Deus colocará em seu coração o que Ele quer dizer para uma pessoa. Temos nos sentido cansados, indo para a escola, para o trabalho, nos ocupando com tantas coisas, e temos nos esquecido de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de se consagrar. Ele nos diz que dará descanso para nós. Está lá em Mateus 11:28. Ele vai tirar o nosso fardo pesado e nos dar o seu, que é manso, que é suave. Por isso não devemos nos preocupar com essas coisas. Não devemos ter medo. Basta descansar em Deus e confiar nele. Se você já teve em seu pensamento que ninguém te ama de verdade, através disso sentiu solidão, tristeza profunda na alma, talvez esteja passado na tua mente que ninguém gosta de você, que dentro da tua casa ninguém te ama. Eu quero te dizer que Deus provou o seu imensurável amor por mim e por você, lá naquela cruz, nos reconciliando com Deus. Está lá em João 3,16. Você pode ler e ver o quanto Deus Ele te ama e o quanto Ele se importa com você. Ninguém foi capaz de expressar quão grande é esse amor do Pai para conosco. Devemos agradecer a esse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós, pecadores, fazendo de Jesus um sacrifício vivo para que hoje possamos ser filhos e herdeiros de Deus. E ainda que fôssemos torturados, presos em cadeias, seria pouco para agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Não merecíamos a graça de Deus, mas Ele nos amou, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe.
e nosso nome está gravado em suas mãos. Ele nos amou de uma maneira inexplicável. E ainda existem aqueles que falam que Deus não os ama, porque está acontecendo essa situação ruim na minha vida. Algumas pessoas falam isso. Não diga isso, pois irá pecar contra o Senhor. Toda vez que você fala que Deus não te ama, você está negando o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz. A gente fala para Deus que não sabemos como seguir. Pedimos ao Senhor para nos mostrar o caminho. E olha o que Ele diz na Bíblia. Está lá em Salmos 32:8. Eu te mostrarei o caminho que deves ir. Jesus fala que Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ele vai te mostrar o caminho a seguir. Não se preocupe se não souber qual o caminho, qual a direção que te leva a Deus. Esse caminho, querido, Ele é Jesus. Diga isso a todos que você conhece, que estão sem direção, que estão andando pelo caminho errado. Está lá em Hebreus 4:12, 1 Timóteo 2:5, se você quiser acompanhar depois. Isso aí tudo é referência para mostrar às pessoas, assim como Jeremias pregou, que você possa ser um grande Jeremias, um jovem abençoado, que você não se conforme com os prazeres desse mundo, mas que a sua alegria possa estar em Deus e obedecer a Ele. E quando você quiser saber o que Deus tem para falar para você, leia a Bíblia, escute um louvor, ouça uma pregação. A Bíblia, ela é o diário de Deus deixado especialmente para nós. Através dela você vai ter sabedoria para vencer o mundo. Ela é a nossa espada que dissipa todo o principado, toda a potestade. Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Ele quer te usar. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Talvez você já tenha dito para Jesus que você não é capaz, ou pessoas já tenham te acusado, te humilhado na obra de Deus, e por alguma palavra você tenha saído da igreja. Que Deus ele possa te abençoar neste momento, que você possa fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, que o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo esta mensagem. Nós sabemos que não é fácil pregar a Tua palavra em meio a essa geração perversa, mas também sabemos o quanto é recompensador ver almas sendo ganhas para Ti através do Evangelho pregado, Senhor. Assim como Paulo e Silas, Deus, que apanharam, Senhor, que foram açoitados, mas mesmo em meio à dor, eles Te louvaram naquela cadeia. Eles não deixaram a sua fé se abalar, pois eles estavam sofrendo por amor a Ti. Como eles, Senhor, nós queremos Te agradecer e dizer: eis-nos aqui, e não importa onde Tu nos mandar, estamos prontos a Te obedecer e levar a Tua palavra. Que não possamos Te negar, Senhor, assim como Pedro, Pai, assim como Jonas, mas que possamos estar com o coração aberto para receber o Teu poder e o Teu Espírito Santo, para levarmos a Tua palavra dentro do nosso bairro, da nossa casa, ou aonde Tu nos enviar. A todos aqueles que estão precisando de uma palavra de amor e conforto, ó Deus, que o Senhor coloque em nossa boca o que Tu queres falar a essas pessoas. Capacita-nos, Senhor, nos reverte, Senhor, da Tua armadura e usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado nesse momento através dessa palavra e que Deus possa tocar profundamente em teu coração em nome de Jesus. Que assim seja.
Amém.